Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos ligados aqui no nosso canal de norte a sul, sejam todos muito bem-vindos. Você tá ligado no canal Vascaíno desde sempre, eu me chamo Álvaro Silva. Galera, logo de cara, sejam todos aí agraciados, né, com esse meio de semana chegando aí já na quinta-feira, finzinho de mês, né, já entrando aí o mês de outubro, feriado aí no dia 1º, você que vai ficar em casa, você que vai trabalhar, que Deus possa nos abençoar. Meus amigos, olha só, hein? Vamos falar de coisa séria no vídeo de hoje, uma cobrança do vereador aqui, deixa eu até pegar o nome dele para não esquecer, para não falar bobeira. Tá, deixa eu ver, o Pedro Duarte cobrando a Prefeitura do Rio e o Vasco em relação ao potencial construtivo. Um parecer em que pé anda, né, gente, a situação envolvendo a reforma do nosso estádio de São Januário. Também temos aí dois trechos para colocar para vocês, divulgados na tarde de hoje pela Vasco TV, se tratando da SAF do nosso Vasco, né? O CFO Rafael Viana falou sobre o RCE, como será aí mais ou menos que vai funcionar. Ele foi papo reto, foi categórico ao abordar esse assunto em entrevista à jornalista Vanessa Rich, apresentadora, e também, meus amigos, quem falou também na Vasco TV, mais uma vez, foi o Felipe Carregal, em relação como a Vasco SAF foi encontrada, o que eles fizeram, o que eles poderiam ter feito para o Vasco que não foi feito. Vou falar, a gente vai colocar também essa situação para vocês acompanharem. Vamos falar também sobre os nossos jogadores, né? E já visando aí os preparativos para o jogo contra o Botafogo, que é o próximo jogo do nosso gigante da colina. Então, bora lá, meus amigos, que está começando mais um Expresso News no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é o seguinte, logo de cara vamos abordar logo o tema mais polêmico para você que não tem paciência para assistir o conteúdo todo e coisa e tal, uma série de coisas para fazer, correria, o dia a dia, a gente sabe como é que é. É o seguinte, vamos abordar logo, melhor dizendo, o assunto que trata a SAF do Vasco. Eu vou colocar um trechinho para vocês, tomara que a gente não tome direito autoral, para vocês acompanharem aí, do CFO Rafael Viana falando sobre o RCE e o procedimento do Vasco nos próximos 60 dias, isso mesmo, e também do Felipe Carregal falando como foi encontrada a SAF do nosso Vasco. Então acompanhe que eu já volto para a gente dar continuidade no nosso Expresso News. E aí, como é que fica o RCE, por exemplo? Bom, o RCE faz parte dessa renegociação. Nos próximos 60 dias nós teremos negociação com esses credores para tentar melhorar o pagamento. Eu sei que é muito ruim para quem espera algo a receber ter que renegociar isso, mas acreditem em mim, é isso. Ou o Vasco poderia quebrar, que seria horrível, e você não iria receber nada. Então, é essa visão que tem que ser aceita por todo mundo. Infelizmente é duro, mas é isso. O que vocês do CRVG encontraram quando assumiram o Vasco SAF e o que levou a essa decisão de pedir a mediação? É importante, para te responder isso, Vanessa, a gente fazer aqui um breve retrospecto, tá? Eu lembro que no começo do ano, quando a gestão ainda 777 publicou o balanço da SAF, era um balanço horroroso, tá? Era um balanço tão horroroso que, à época, um jornalista me questionou sobre esse balanço e eu falei, olha, na minha opinião, isso é uma bomba relógio, ela vai explodir porque só estão enxugando gelo. E fomos criticados por isso à época. Vocês estão atrapalhando, vocês estão causando confusão. E quando nós assumimos o controle da SAF, a situação ela não era gravíssima, ela era muito grave, ela era temerária. Tá? Por quê, Vanessa? Porque a Vasco SAF ela nasce devendo 700 milhões de reais. Tá? Essa foi a operação que o Vasco fez com a 777. Então, se você tem uma empresa, se você é o gestor de uma empresa que está devendo 700 milhões de reais, o que você precisa fazer? Pagar. De alguma forma. Tá? O nome disso é gestão ativa da dívida. Isso não estava sendo feito. Você estava devendo 700 milhões de reais e você não tinha uma gestão ativa disso. Que seria negociar, aproveitar um grande aporte para negociar melhor. Você tinha grande oportunidade. Os credores. Você tinha dinheiro novo na mesa. Você podia, a 777 podia ter feito essa mediação com dinheiro novo.
ela teria resolvido o problema do Vasco. Não fez porque não quis, não era interesse deles, nem da 777, nem dos gestores antigos da Vasco SAF. Eles não tinham interesse em resolver o problema do Vasco. Você vê o que o City fez lá no Bahia? Rapidamente, eles, com uma gestão ativa da dívida, eles pagaram a dívida do clube. A dívida é o pior problema dos clubes de futebol, todo mundo sabe. Por que não foi feito? Então, assim, a situação era gravíssima. E, para piorar, além de não pagar a dívida antiga, eles tiveram, não sei como, assim, eles conseguiram gerar mais dívida para frente. Então, assim, é impagável. Assim, um negócio absolutamente surreal. Eles perderam a grande oportunidade de resolver de forma definitiva o problema do Vasco. E não fizeram porque não tinham nenhum interesse. Nenhum. Bom, então é isso, né? Vocês viram aí, né? O Rafael Viana falou, olha, nós vamos ter aí 60 dias. Mas calma aí, Álvaro. Mas a liminar ontem, que foi liberada pelo juiz Paulo Assede Stefan, ela não aborda 30 dias? Por que você está falando que é 60 dias? E aí o Rafael Viana falou que é 60, porque são 30 dias prorrogáveis por mais 30. Pode ser prorrogado a pedido do Vasco por mais 30. Então, como o trâmite legal tem que ser 30 mais 30, o Vasco já trabalha com essa hipótese aí de 60 dias para negociar, ou na verdade renegociar dívidas do RCE. E ele foi categórico, vocês acompanharam, se a gente não tomou direito autoral, ele foi categórico. Ele falou, olha, é melhor a gente sentar para renegociar, né? Devo, não nego, pago quanto puder. Isso já sou eu que estou falando, não é ele que falou, mas é basicamente isso. Devo, não nego, pago como e quando puder. Se os credores quiserem receber, vão ter que dar ouvido para o Vasco. Por quê? Se continuasse do jeito que estava, o Vasco ia ficar insolvente. O Vasco poderia quebrar, poderia realmente falir. Com isso, né, está sendo tomada essa atitude na reestruturação do nosso clube para negociar as dívidas e equacionar toda essa situação. E ainda já pegando esse gancho, o Felipe Carregal, se a gente não tomou direito autoral, vocês acompanharam também ele falando sobre essa questão, sobre esse assunto. Ele falou que a 777 tinha um compromisso, todos nós sabíamos, né, de pagar, de arcar com 700 milhões de reais em dívidas do Vasco. Eles não fizeram isso, não pagaram rigorosamente nada. Na verdade, a dívida do nosso clube acumulou-se, aumentou aí do final de 22 para a temporada de 23, até mesmo aí para o início de 2024, o Vasco vendeu ativos, vendeu jogadores, entrou dinheiro disso, dinheiro daquilo. Na verdade, o Vasco não pagou nada da dívida, ela acabou aí aumentando, né? E foi bem categórico também o Carregal falando, olha, a gestão antiga e a 777 não quiseram fazer, eles poderiam ter feito N situações para pagar a dívida, não era o interesse deles. Então fica aí um recado para todo mundo que apoiava a SAF da 777, para alguns jornalistas, não vou enumerar nem citar nome aqui para não ser antiético, mas para algumas pessoas pseudo-jornalistas ou jornalistas que colocaram a 777 debaixo do braço, colocaram a 777 em um boné, em uma camisa, que foram para São Januário para cantar, tecer cânticos para essa famigerada empresa, pessoas que protegeram a 777 com unhas e dentes aqui na rede social, pessoas que fizeram propaganda para o Vasco ser vendido para a 777 também aqui na rede social, para ser mais exato, aqui no YouTube, se é que vocês me entendem. Tá aí a resposta, eles nunca tiveram interesse em pagar a dívida do Vasco. Então, vamos lá, resumindo aqui para ser assim bem direto, se eles não tiveram interesse de pagar a dívida do Vasco, porque ela efetivamente não foi paga, né? Então isso mostra qual eram os interesses ou supostos interesses da antiga gestão e da tal empresa 777 Partners, né? Então, meus parabéns para a gestão do Pedrinho, para o Felipe Carregal, para o Paulo Salomão, para o Rafael Viana, que acabou de chegar no clube há pouco tempo, para o CEO da SAF, o Carlos Amodeu. Meus parabéns para todos os envolvidos. É isso que o torcedor do Vasco quer ouvir. É isso que o torcedor do Vasco espera de uma gestão, né, de um clube de futebol da magnitude do nosso Vasco. Não, aí a gente ouviu no passado recente. Agora temos uma gestão profissional. Agora os tempos mudaram. Acabou o sofrimento. Porque isso. Porque aquilo. Queremos um grande time. Queremos um novo estádio. Queremos... Pois é. Falaram e não fizeram niente, não fizeram nada pelo Vasco. Está aí provado por A mais B. Não é à toa
que o juiz Paulo Assede Stefan concedeu mais uma liminar em favor do nosso Vasco, para o nosso Vasco conseguir respirar e colocar ordem na casa, se é que vocês me entendem. Mudando de assunto, meus amigos, um vídeo mais compacto, se tratando agora de campo e bola. Matheus Carvalho foi julgado pelo STJD, pela expulsão que ele teve em partida pelo Campeonato Brasileiro, e foi punido com apenas um jogo. Calma, ele não vai ficar fora. Essa punição já foi cumprida diante a equipe do Cruzeiro, aonde o próprio Matheus Carvalho não entrou em campo cumprindo suspensão automática. Com isso, ele já está livre, já está apto para voltar a jogar aí normalmente, né? Inclusive ele já jogou, claro, nos últimos jogos, né? Mas não tem perigo de sofrer mais punição. O famoso gancho, então, foi absolvido aí, apenas um jogo de punição que já foi cumprido, tudo certo, tudo ok com o nosso meio-campista Matheus Carvalho. Se tratando de meio-campista, Dimitri Payet e Maxime Domingues foram vistos em um restaurante no Rio de Janeiro com a família ali do Dimitri Payet e coisa e tal, né, fazendo uma refeição, em um papo família, bem bacana, bem legal inclusive, né? Então, tomara que eles estejam aí estreitando os laços, né? Bem bacana saber também que a família do Payet tá no Brasil, porque isso ajuda muito, né? A mente de um homem vazia não é bom, ainda mais quando você tem sua família, sua esposa e seus filhos do outro lado do oceano. Ah, Álvaro, mas ele ganha 1,5 milhão, eu não sei o que, tá, gente, mas ele já era milionário quando ele veio pro Vasco. Já era milionário, né? Então, é claro que a gente sente falta. Nós aqui, que ganhamos aqui, é normal, somos pessoas comuns, assalariados e coisa e tal. A gente já morre de saudade quando passa 3 dias, uma semana, 10, 15 dias longe da família por algum motivo, ou por alguma questão de trabalho, ou uma outra situação. A gente já fica maluco, já fica longe de casa. Imagina o Payet, que já está aí há mais aí de 1 ano, se eu não me engano, mais de 1 ano longe de casa, né? Então é bem bacana essa situação, estreitando os laços com a família, fazendo amizade também com Maxime Domingues. Fica então o registro. Se tratando de Vasco e Botafogo, nosso elenco se prepara para enfrentar o Botafogo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Parada duríssima, né? O Botafogo vem embalado aí, vai entrar em campo logo mais pelo segundo jogo de semifinal da Copa Libertadores da América, diante o Peñarol, um jogo polêmico lá no Uruguai, jogo ao qual Botafogo fez o resultado ainda no primeiro jogo, enfiou 5-0 aqui no Rio de Janeiro. Eles estão aí preocupados com a segurança, com a integridade dos torcedores, dos jogadores para essa partida. Fato é que depois desse jogo, o Botafogo volta para o Rio de Janeiro para enfrentar o nosso Vasco da Gama, focado, visando única e exclusivamente o Campeonato Brasileiro, uma vez que ano passado essa competição escapou pelo meio dos dedos aí dos atletas do elenco do Botafogo. Eles estavam aí com a taça na mão, tiveram uma derrocada nas últimas 10 rodadas e não conseguiram erguer o troféu. Então, eles estão praticamente na final da Libertadores, ok, mas eles não desistiram do Campeonato Brasileiro. Então, é uma parada duríssima para o Vasco. Porém, todavia, entretanto, é um clássico. O Vasco está acostumado a jogar aqui no Engenhão, no famoso tapetinho, né, no Rio de Janeiro. Não é segredo para ninguém, nem para o Vasco, a maneira que o Botafogo joga. São bons jogadores, é um time individualmente que tem boas características, mas o jogo é jogado. Em São Januário a gente conseguiu aí equiparar com o apoio da nossa torcida, saímos atrás e empatamos o jogo. Ano passado vencemos o Botafogo também jogando em São Januário. Vencemos o Botafogo esse ano no Campeonato Carioca, no início do ano ali, né? Esse ano ou ano passado, enfim, vencemos também. Então dá pra ganhar. O jogo é jogado e o nosso elenco então vai se preparar para enfrentar a equipe do Botafogo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que é o próximo compromisso do nosso Gigante da Colina. E esse jogo já tem árbitro aí definido pela CBF, é o Bruno Arleu de Araújo, tá, gente? Ele é o árbitro para apitar Botafogo e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Agora, se tratando da reforma de São Januário, eu quero colocar um trecho para vocês acompanharem aí do vereador Pedro Duarte, falando dessa situação, e eu já volto para dar continuidade no nosso Expresso News. Amigos e amigas, saudações vascaínas. Aqui quem fala é Pedro Duarte, vereador reeleito na nossa cidade e que acompanha o processo da reforma de São Januário, do nosso estádio, da nossa casa, desde o início. Eu fiz hoje um ofício à Prefeitura do Rio de Janeiro questionando sobre o andamento da venda do potencial construtivo que nós aprovamos dentro da Câmara. De alguma das perguntas que eu fiz, quanto do potencial já foi certificado e vendido, se o conselho que foi criado para acompanhar já foi formado, caso positivo,
quem são os membros, caso negativo, qual é a perspectiva de que isso venha a acontecer, se o decreto que regulamenta essa lei para que ela possa funcionar plenamente já foi editado e quantas reuniões foram realizadas entre a Prefeitura e o clube desde que a lei foi aprovada. É muito importante que esse processo ande o mais rápido possível. Aprovar a lei foi um passo fundamental. Só que o que de fato vai fazer o nosso estádio ser reformado e que a gente possa, em 2027, estar lá no Caldeirão, juntos, reformado, moderno e maior do que é hoje, vai ser se o potencial construtivo for certificado, vendido e o Vasco possa, enfim, avançar nessa obra, e podem contar comigo atento e em cima desse assunto. Bom, como vocês viram, vocês acompanharam o Pedro Duarte cobrando, né? Ele como ele bem mencionou no conteúdo, né, no vídeo, ele protocolou ali um pedido para a prefeitura de um parecer, né? Como é que está o andamento do potencial construtivo, se já foi vendido algum percentual, qual o percentual que já foi vendido, se houveram reuniões e quantas reuniões houveram entre o Vasco da Gama e a Prefeitura do Rio de Janeiro envolvendo essa situação, porque não é para tumultuar, não é para gerar um caos, mas é sim para acelerar o processo, até porque se tiver algo travado ou amarrado, esse pedido protocolado pelo próprio vereador Pedro Duarte pode ajudar a acelerar, porque ele, como autoridade no Rio de Janeiro, como um vereador, ele tem o direito, né, ele tem o dever de fiscalizar e de cobrar, e está fazendo o papel dele como aí vereador, cumprindo a sua função, que é fiscalizar e cobrar tanto a Prefeitura quanto o Vasco da Gama, para que tudo aconteça da melhor maneira possível, para que tenhamos então, né, o nosso novo São Januário em breve, né? Lembrando que está previsto para começar as obras do nosso novo estádio em janeiro, para ali final de janeiro, começo de fevereiro talvez do ano que vem, a reforma da nossa colina histórica. Meus amigos, então é isso basicamente que eu tinha nesse momento para trazer para vocês do nosso Vasco. A gente aparece depois no nosso próximo conteúdo no Madruga Vasco para deixar vocês atualizados e informados com as notícias, melhor dizendo, do nosso gigante da colina. E eu vou ficando por aqui, é sempre um prazer. Se inscreva e dá essa força para um amigo para a gente chegar a 12 mil inscritos, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!